Olá, essa é uma aula aberta da formação profissional Eneatrauma, comigo, Yara Cunha. Eu vou te explicar como essa aula vai acontecer. Existe um momento na vida profissional de qualquer pessoa em que a gente percebe que não é mais sobre aprender mais alguma coisa, é sim sobre organizar tudo aquilo que nós já sabemos em alguma coisa que faça sentido, que tenha coerência e que tenha relação com a vida e com aquilo que você veio realizar. Essa aula nasce desse lugar. E ela é para quem já caminhou, já estudou, já tentou ajudar alguém e sente que ainda tem um espaço teu que ainda não foi ocupado, uma profundidade que não foi totalmente acessada, uma forma mais inteira tua de atuar que você ainda não encontrou essa estrutura. Aqui comigo, você vai entrar em contato com uma visão clínica que amplia esse olhar, um jeito de compreender o sofrimento humano que não é fragmentada, cortada, perdida, que não é acelerada, que não fica esperando respostas que não vêm. É um jeito de atender que organiza, que integra, que dá direção e dá resultado. Nesse material, você vai perceber como é que o corpo, a história da pessoa, os vínculos, as estratégias internas que ela adotou durante uma vida inteira se entrelaçam. E se entrelaçam com a nossa parte traumática. Você vai entender por que algumas abordagens elas aliviam a dor, mas elas não transformam. E por quê? Quando existe uma leitura e um método, uma boa leitura e um método, o trabalho muda de lugar para o profissional e para quem é atendido. Muda completamente, eu posso garantir para vocês. Essa aula faz parte de um conjunto maior de encontros que foi pensado para quem quer amadurecer na prática, quer assumir a parte clínica de atendimento, atender casos complexos, quer ocupar um lugar mais consistente na ajuda a outra pessoa. Então, não é um conteúdo, gente, para você consumir rápido. É um espaço para você escutar com calma, não tem prazo para você assistir isso, só que não demora um ano, porque essa demora significa perda de tempo. Mas é para você escutar com calma, deixar as ideias assentarem em você e observar, observa muito enquanto você estiver me ouvindo, o que ressoa em você, o que está faltando, integrar em você, para que você tenha mais resultado na tua, no teu trabalho, no teu processo, eu ia dizer na tua clínica, mas nem todo mundo ainda trabalha com a clínica. E eu vou falar um pouco mais sobre isso já já. Mas se alguma coisa aqui tocar você, vale se escutar de novo, tá? Por quê? Porque tem algumas compreensões que elas não chegam de uma vez só como resposta com total clareza. Ela vai chegando. No final dessa sequência aqui, dessas aulas abertas, você vai ter acesso a um contato direto para conversar comigo sobre a formação e sobre esse caminho. Não é um atendimento, mas é uma conversa de orientação para você entender se esse percurso conversa ou não com o momento que você vive. Se você sente que você está pronta, está pronto para olhar a tua atuação profissional com mais profundidade, assim como as tuas relações, essa aula eu acho que ela pode ser um ótimo começo. Agora, presta atenção. Ouça com atenção, respire, deixe o conteúdo ir reverberando em você. E se for preciso, você pode colocar uma dúvida aqui nos comentários, ou você pode acionar aqui o WhatsApp e falar comigo para tirar as suas dúvidas. A gente também pode marcar uma call se você quiser de fato conversar comigo sobre a formação. Ok? Vamos lá. Bom, quando eu comecei a atender pessoas há mais de 20 anos, tinha uma coisa
que me acompanhava ali e que era muito silenciosa em cada sessão. Não era uma técnica exatamente faltando, não era um autor que eu ainda não tinha lido, não era uma ferramenta específica que resolvesse as questões do paciente com mais rapidez. Era uma sensação muito incômoda de que, muitas vezes, nós, profissionais que escolhemos trabalhar com pessoas, a gente é colocado diante de dores que a gente não sabe exatamente como conduzir. A gente escuta, a gente acolhe, a gente dá um tipo de suporte como a gente pode. Mas a gente sai da sessão com a sensação de que alguma coisa ali ficou intocada, faltou, ficou sem nome, ficou sem direção, não ficou clara. Sabe quando você sai da sessão incomodada e você pensa assim, faltou alguma coisa? Eu poderia ter feito algo melhor? Bom, com o tempo, essa sensação, ela vai ficando mais nítida, mais forte, se você não faz nada. E eu percebia isso em mim, percebia nos meus colegas também, e eu percebia em alunos que vinham conversar comigo depois que eles faziam cursos, workshops, formações. E era gente muito comprometida, extremamente comprometida, estudiosa, ética, sensível, mas que travava quando o sofrimento que estava na frente dela ficava um pouco mais denso, mais profundo. E não era por falta de boa vontade, não era por falta de inteligência, mas por falta de um mapa. Faltava um lugar interno ali que dissesse: olha, eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu estou lendo, e eu sei por onde caminhar agora. Então, se você atende pessoas, existe uma grande chance de você já ter vivido isso. Se você ainda não atende, existe uma grande chance de você, mesmo sem ter vivido, ter medo disso. Eu ouço pessoas falando assim, Yara, profissionais da área da saúde, né? Às vezes a minha massoterapeuta falou para mim, Yara, eu tô conversando com alguém e a pessoa me traz questões e eu não sei responder. E vai me dando uma agonia, vai me dando uma coisa, porque eu não sei o que dizer. Imagine se ela soubesse, olha, minimamente fazer boas perguntas. Tá? Então, o cliente começa a falar de uma história difícil. De repente, alguma coisa muda no clima da sessão. A fala fica mais confusa, ou fica excessivamente irracional, ou ela fica emocional demais. Às vezes a pessoa fala sem sentir o que ela está falando. Às vezes ela está sentindo tudo ao mesmo tempo. E aí vai surgir, né, aparece uma pergunta, uma dúvida muito silenciosa. Eu aprofundo ou eu seguro a onda? Eu contenho? Eu vou adiante ou eu paro? Eu nomeio, vou buscar ou eu deixo passar? Gente, é nesse ponto que muitos profissionais se perdem. Não porque eles não se importam, gente, claro que não, mas porque ninguém ensinou a reconhecer o que realmente está acontecendo ali com aquela pessoa na sua frente. E aí, ao longo dos anos, atendendo, sentada aqui nessa cadeira, atendendo o dia inteiro, atendendo em empresas, trabalhando com grupos, trabalhando com executivos, que são pessoas da mesma maneira e têm problemas iguais, eu fui percebendo que o problema, ele não estava no excesso de dor do paciente, ele estava na forma como um mercado formou os profissionais. Então, a gente aprendeu a escutar histórias, a interpretar aquela narrativa, aquela comunicação, aplicar várias técnicas isoladas e, claro, querer resultado e, se possível, rápido. Tem muito paciente que, inclusive, cobra resultado. E tá no lugar dele. Mas quase ninguém foi treinado para reconhecer trauma. Especificamente quando ele
não se apresenta de uma maneira clara, de uma maneira óbvia, aí é mais difícil. E a verdade é que, na maioria das vezes, o trauma nunca se apresenta de uma maneira óbvia. Hoje, é muito comum ver pessoas funcionando em ritmos muito extremos. Pessoas que não param, que não descansam, que não dormem bem, que estão sempre produzindo, a cabeça está sempre a mil, está sentindo um monte de coisa, sempre resolvendo tudo, sempre tendo que dar conta. De fora, muitos terapeutas vão ler isso como eficiência. Olha, um coach vai ler isso como alguém que está performando muito, porque parece competência, parece sucesso. Mas por dentro, o corpo dessa pessoa, estou falando aqui do corpo mesmo, ele está em alerta constante. É um funcionamento no limite, que está sendo sustentado por tensão, por medo de parar, por dificuldade de sentir alguma dor que está ali e que não completou o ciclo dela de começar, chegar, expressar e sair. É alguém que não consegue parar mais. Ou seja, é alguém que não consegue mais se corregular. Eu estou falando de sistema nervoso autônomo, mas eu não quero me adiantar, tá? Então, muitos profissionais confundem isso com saúde, quando na verdade essa pessoa está em estado de sobrevivência, gente. Ela está num estado limite, disfarçado de performance. O oposto também pode acontecer e acontece frequentemente. Pessoas que parecem muito tranquilas, calmas, sabe aquela pessoa zen, quase assim, imóveis, emocionalmente, corporalmente. Elas falam com muita suavidade, elas não demonstram assim grandes reações, o corpo, o rosto às vezes até é um rosto que demonstra pouca reação. Parecem pessoas bem resolvidas. E, mais uma vez, quem não tem informações específicas tende a acreditar isso, a interpretar isso como equilíbrio, como serenidade. A pessoa está bem, mas em muitos casos, isso não é calma. Isso é desligamento, é freeze. É uma forma que o corpo encontrou de não sentir mais. Porque em algum momento sentir foi perigoso demais. Essas confusões não são pequenas. Elas atravessam, né, o momento ali do nosso trabalho, da nossa clínica, das nossas relações, dos filhos, do marido, da esposa, do líder da equipe, do paciente, do cliente. Isso aparece na clínica, no consultório, nos momentos de constelação, em processos de coaching, em atendimentos que são integrativos. Aparece muito em ambiente corporativo. Mas demais. Se você não conhece do que eu estou falando e eu vou te explicar, calma, você pode errar. A realidade é essa. Ah, Yara, você nunca errou? Eu já errei. Mas hoje, muito menos. Porque o trauma se disfarça muito bem. E ele pode parecer uma produtividade excessiva do bem ou uma aparente tranquilidade. E quando o profissional não sabe ler essas condições, ele acaba trabalhando só numa superfície do problema, mesmo que você tenha as melhores intenções. Então, eu vejo isso todos os dias. Eu vejo bons terapeutas que sabem escutar, têm boa escuta, têm uma escuta profunda, mas que não sabem conduzir processos quando a dor se mostra mais, quando ela começa a se intensificar mais. Ou seja, existe todo um trabalho de campo, de trabalhar a segurança daquele paciente. E quando ele aprofunda,
Quando o corpo sente segurança para se aprofundar, vem desespero no profissional. Por quê? Ele fala, e agora? Como é que eu vou lidar com isso? Isso é um excesso de responsabilidade? Claro que sim. É um medo de lidar com alguém, por exemplo, que traz uma depressão, um transtorno, e que no final você entende que houve ali, por exemplo, um abuso. E agora? Como eu trato? Eu sou um homem, ela é uma mulher. Mesmo que seja de mulher com mulher, o que eu faço para não errar? Porque, gente, essa pessoa já está o suficientemente traumatizada. Qualquer erro ali retraumatiza ainda mais, às vezes de maneira assim irreversível. Eu vejo também consteladores. Constelador, eu sou mestra nas novas constelações. Eu estudo com a Brigitte Champetier há 10 anos. Estudei com Bert Hellinger, agora estudando com Brigitte e Sophie Hellinger há 2 anos. Eu tenho uma titulação aqui no Brasil que é mestra nas novas constelações, que são poucos profissionais. Então, eu conheço muito sobre o que eu vou falar agora. Eu sou o constelador. Ele consegue trazer as dinâmicas, ele abre, ele revela as dinâmicas mais importantes do cliente. Mas ele não sabe acompanhar o que acontece depois que o campo se abre. Vamos lá. Eu vou voltar nesse tema, tá? Eu vejo coaches preparados para trabalhar meta, performance, tentando ajudar pessoas que simplesmente não têm energia interna disponível para performar. Eu vejo psicólogos formados há anos, excelentes no que a gente chama de teoria clássica, mas sem ferramenta para lidar com o corpo, com o sistema nervoso, com as respostas automáticas de sobrevivência que cada paciente tem. E nada disso acontece porque essas pessoas são incompetentes. Acontece porque o sofrimento humano ele se tornou mais complexo, mais silencioso, mais dissociado, e a gente vai entender o que é isso. E as formações, elas não acompanharam essas mudanças. O mundo foi adoecendo em camadas cada vez mais profundas. E continuar oferecendo essas respostas mais superficiais não é mais o suficiente. Em algum momento da minha trajetória, ficou impossível ignorar isso. Não só como profissional, mas como pessoa. Porque eu precisei atravessar, passar experiências de dor, de perda, de desorganização interna, que nenhuma técnica isolada daquelas que eu conhecia explicava completamente. Foi nesse momento que eu comecei a perceber uma coisa fundamental. Não dá para olhar ou para trabalhar com trauma só com foco na história que está sendo contada. Não dá para compreender o sofrimento da pessoa que está à sua frente sem considerar o corpo, os vínculos que ela tem, os padrões de sobrevivência, o contexto familiar lá do passado, de onde tudo isso emergiu. E essa percepção não veio de um curso específico que eu fiz, e nem de uma decisão estratégica. Ela veio da vida, da minha, da clínica, de uma escuta muito prolongada, das próprias travessias e curas internas que eu precisei fazer para sair do modo congelamento que eu estava. E quanto mais eu me aprofundava, mais claro ficava que o problema central não era a falta de informação, era a fragmentação. Cada abordagem olhava para um pedaço da experiência humana.
mas poucas se conversavam de verdade. O resultado dessa fragmentação é um profissional inseguro, cansado, muitas vezes frustrado, que sente que está sempre quase chegando lá, mas que nunca está totalmente preparado. Alguém que estuda muito, investe tempo, dinheiro e energia, três coisas muito importantes, mas que ainda sente que falta alguma coisa muito essencial para trabalhar com casos complexos, com dor profunda, com histórias que não se resolvem. Nenhuma história se resolve só com insight. E, principalmente, profissionais que não conseguem viver do seu dom de ajudar pessoas. Porque o boleto chega, né, gente? Não dá para romantizar. Eu adoro ser terapeuta, sou terapeuta holístico, constelador, coach, psicólogo, mas eu não pago as minhas contas, tá? Se você já sentiu tudo isso, eu preciso te dizer que você não está sozinha, tá? Que você não está sozinho. E mais uma coisa, isso não é um defeito seu, é uma falha muito estrutural na forma como nós formamos pessoas para cuidar de pessoas. E foi a partir dessa constatação que tudo que eu vou compartilhar aqui com você começou a fazer sentido para mim. Por quê? Quando a gente entende onde está o verdadeiro ponto cego, a gente para de se culpar e a gente começa de verdade, de fato, a construir uma coisa diferente, com mais profundidade, com mais responsabilidade, com mais verdade, com mais resultado. Não dá, gente, para romantizar. Bom, quando a gente começa a olhar com mais cuidado para aquilo que a gente chama de trauma, tem uma coisa importante que eu preciso dizer para você logo assim, ó, de cara. Trauma não é o que aconteceu, um acidente, como eu dei um exemplo, um abuso, um fato que aconteceu. Trauma é o que ficou, é o que permaneceu no corpo, na forma de reagir, de se defender, de se relacionar, de perceber o mundo. A gente diz que o trauma tem relação com o sentir biológico que cada um teve em relação àquele fato. Então, duas pessoas podem viver a mesma experiência e sair dessa mesma experiência de maneiras completamente diferentes. Imagina, só para te dar uma ideia. E não tem problema se você não conhece ainda Enneagrama, tá? Mas eu tenho um tipo 8 que vai reagir de uma maneira e um tipo 4 que vai reagir de outra completamente diferente. Mas a gente vai evoluir nisso ainda, tá? Isso acontece por quê? Porque o trauma, gente, ele não se organiza no evento em si, naquilo que aconteceu, mas na capacidade ou incapacidade que o meu sistema teve naquele momento de lidar com o que estava acontecendo. E isso é um ponto que muda completamente a forma de atender as pessoas. Porque quando o profissional acredita que trauma é só um fato grave, uma coisa grave, um abuso que foi explícito, uma violência que ficou muito evidente, um acidente trágico, ele perde de vista a maior parte do sofrimento humano que chega no teu consultório, no consultório de alguém. Ele não percebe o que é o trauma silencioso, acumulado, relacional, não lembrado, aquele que vai se construindo ao longo do tempo num ambiente instável, imprevisível, emocionalmente inseguro. O trauma de crescer sem referência, por exemplo, sem amparo emocional, sem alguém que regulasse o medo daquela pessoa, a raiva, a tristeza, tem um nome, chama trauma crônico. E a pessoa não vai chegar para você e dizer assim:
Ah, eu não tive uma mãe ou um pai que me permitissem sentir as emoções de medo. Ele vai dizer: minha infância foi maravilhosa. Eu atendo uma pessoa maravilhosa, que eu tenho tido excelentes resultados com ele, e ele um dia riu, ele falou assim: Yara, ele é um 9. Eu achava que a minha infância tinha sido maravilhosa, porque ele é um 9, gente, o olhar dele é um olhar de amor. E agora ele está entendendo por que ele é um 9 congelado. Porque ele foi extremamente reprimido pela mãe. A mãe que ele tinha uma baita paixão. Então a ideia não é desconstruir a mãe. Claro que não. A ideia é desconstruir a estrutura dele que está congelada. E é um trabalho que traz um resultado dos melhores. E que você sabe como fazer, por onde, em que caminho, para obter que resultado. Tá? Então, muitas vezes, né, as pessoas dizem assim: eu não tive trauma nenhum. E ainda assim, elas estão ansiosas, exaustas, desconectadas delas mesmas, repetindo um monte de padrão de relação que machuca, adoecendo o próprio corpo, muitas vezes com diagnósticos que não se acham, que não se explicam, com dores físicas que não têm por que ser, por que existir. Ou elas estão sentindo um vazio difícil de explicar. O corpo lembra daquilo que a nossa mente não consegue nomear. Vou repetir. O corpo lembra daquilo que a nossa mente não consegue nomear. E quando o profissional não sabe escutar o corpo, ele fica restrito a uma narrativa de tá tudo bem, a uma história que está sendo contada. As explicações, às vezes, muito racionais de determinado tipo de cliente, e que muitas vezes elas já foram repetidas várias vezes e não tiveram transformação. É muito comum receber paciente, cliente que fala assim: eu vou ter que contar tudo de novo, eu já contei tanto essa história. Já contou várias vezes a história e o sintoma está lá, gente. O sintoma não sumiu. Meu Deus, quem vai ser o profissional que vai finalmente conseguir ajudar esse paciente, esse cliente de uma maneira real? Muito provavelmente ele tem trauma e ninguém soube tratar. Porque trauma não se trata com bate-papo e com conversa. E com o tempo que eu fui compreendendo que atender trauma, primeiro, exige um tipo de escuta que é muito mais ampla. E é uma escuta que não inclui o ritmo da fala da pessoa, a forma, né? Assim, o conteúdo do que ela está falando. Inclui a maneira como ela respira, a maneira como ela está organizando essa fala, como é que ela se organiza diante dos vínculos que ela tem, a facilidade ou a dificuldade que ela tem de sentir prazer, de descansar, de confiar, de se posicionar. Tudo isso vai comunicando muito mais sobre o estado interno de alguém do que a história que ela está falando ali. Então, quando essa leitura não existe, qualquer profissional ele corre um risco muito grande, porque ele tenta levar a pessoa para lugares internos, muitas vezes para os quais essa pessoa não tem recurso, ou ao contrário, vai ficar eternamente numa superfície, acolhendo, validando tudo que a pessoa está falando externamente, mas sem nunca tocar, conseguir chegar no núcleo daquele sofrimento. Nos dois casos, tem uma sensação de frustração que aparece, tanto para quem atende quanto para quem está sendo atendido. Um outro ponto que quase nunca ninguém ensina nas formações tradicionais é que o trauma ele não é só individual, aquilo que você passou. Ele está profundamente entrelaçado às relações e à história familiar de cada cliente. Muitas dores que a gente carrega não começaram em nós. Elas vêm
de vínculos rompidos, de exclusão, de segredos, de perdas lá de trás que não foram elaboradas, de repetições que vão, atravessando geração, geração, geração. Quando isso, que é extremamente importante, não é considerado, o profissional ele pode até ajudar o cliente a aliviar sintoma, mas ele dificilmente consegue promover uma reorganização naquele paciente mais profunda. Da mesma maneira, a forma como cada pessoa reage ao trauma não é aleatória. Por quê? Cada pessoa vai trazer e vai desenvolver estratégias muito específicas para sobreviver. Alguns aprendem a ficar só agradando, outros aprendem a controlar o tempo todo, outros aprendem a se afastar, outros se fundem, outros eles vão se tornar invisíveis. E essas estratégias que muitas vezes são confundidas com traço de personalidade, elas não são isso. Ah, não, é meu jeito. Não é. Na verdade, são respostas inteligentes de um sistema que precisou se proteger em algum momento da vida. Quando a gente não entende isso, a gente corre o risco de patologizar. O que é isso, né? É tornar um sintoma, medicar o que, em origem, foi uma tentativa de sobrevivência. Ou a gente tenta também, mas é muito comum, a gente tenta corrigir o comportamento, sem compreender para que eles serviram, para que eles servem até hoje. Por isso que eu vivo dizendo, né, em rede social e tal, não adianta falar, não, para quem procrastina, vamos fazer planilha, fazer o curso de gestão do tempo. É tentar consertar uma coisa que está muito profunda, que é um modo de sobrevivência que a pessoa só vai deixar se ela tiver um determinado tipo de terapia. E aqui, né, tem muitos processos que emperram. Por quê? Porque o profissional ele tenta mudar alguma coisa que ainda é necessária para o paciente, para ele se sentir seguro. Ele ainda não se recuperou corporalmente, ele não se sente seguro o suficiente para dizer, ok, eu deixo, por exemplo, essa compulsão, eu consigo ir trocando. E a gente também sabe, mais uma coisa, que eu não posso tirar isso de uma vez só. Eu não posso tirar a estrutura de um cliente de uma vez só, tá? Essa compreensão que eu estou falando para vocês, ela muda muito, né, a postura clínica. Porque ela deixa de ser uma tentativa de consertar alguém e ela passa a ser um processo de escuta, de reconhecimento e de reorganização. Não é sobre tirar as defesas na paulada, mas é ajudar o sistema a construir novas maneiras de segurança, novas formas de segurança, para que essas defesas possam, aos poucos, se tornarem desnecessárias. Esse é o processo. E é um processo que eu posso garantir para vocês. Ele é dos mais maravilhosos. Bom, foi nesse ponto que ficou claro para mim que nenhuma abordagem isolada ela dava conta dessa complexidade. Trabalhar, né, só com a mente, só com a cabeça, gente, nunca foi suficiente. Nunca foi. Trabalhar só com o corpo, também não. Trabalhar só com a história, e principalmente a história que está sendo contada, ou trabalhar só com a história familiar, também não era suficiente. Trabalhar só com os padrões de personalidade não adiantava muito, que é tentar corrigir. Por quê? Porque o sofrimento humano, a dor humana, ela não se organiza em caixinhas, né? E um método terapêutico também não tem que se organizar dessa maneira, pelo menos não deveria se organizar dessa maneira. Então, ao longo, né, desses anos todos, no meu trabalho aqui, eu fui integrando
aquilo que na prática, para mim, estava se mostrando como inseparável. O corpo e as respostas automáticas de luta, fuga, congelamento, teoria polivagal, a história de vida da pessoa e os marcos dela, os marcos emocionais, os vínculos familiares, as lealdades invisíveis dela e as estratégias internas que cada pessoa desenvolveu para continuar existindo apesar da dor. A gente chama de modo sobrevivência. Quando esses elementos todos começam a conversar entre si, tem alguma coisa muito grande que se organiza de uma forma muito mais profunda, tanto no terapeuta, no profissional, quanto em quem está na tua frente, o paciente. E eu sorrio, porque eu sinto um amor e sinto uma potência muito grande. Isso não é, gente, só uma mudança técnica. É uma mudança de identidade profissional. Porque a partir desse lugar, o terapeuta deixa de se sentir perdido diante do sofrimento da outra pessoa, querendo ajudar, mas não sabendo nem por onde começar a puxar aquele fiozinho de um monte de nó. O terapeuta, ele passa a reconhecer os sinais. Ele entende o que é respeitar limites. Ele entende o que é a janela de tolerância de cada um. A saber quando ele pode avançar, quando ele tem que esperar e dar um tempo, quando ele tem que dar suporte e quando ele pode intervir, fazer uma intervenção. Então, a insegurança, ela vai dando lugar para uma sensação de chão, gente, de direção, de uma responsabilidade que não pesa, que é leve, que dá caminho, que dá paixão por aquilo que você está fazendo. Não que você não tenha, mas aumenta assim em potência 10. E essa é a diferença entre simplesmente atender pessoas e de fato e realmente conduzir um processo. Não é no sentido de controle, mas no sentido de saber por quê e por onde você está caminhando. De entender que cada movimento precisa considerar o sistema como um todo. Corpo, emoção, vínculos, a minha história, a minha biografia. E é a partir dessa visão integrada que tudo que eu desenvolvi ao longo dessa minha trajetória, né, começou a ganhar forma. Não como uma técnica a mais, mas como uma forma diferente de olhar para o sofrimento humano e para o papel de quem escolhe trabalhar com isso, que é um papel divino e nobre demais. Bom, quando essa visão ela começa a se formar, ela vai ficando mais ampla, tem uma coisa que fica muito evidente. A maior parte dos profissionais não trava porque não estudou o suficiente, não porque estudou de uma maneira fragmentada, não é por isso que eles travam. Aprendeu o conceito importante, aprendeu técnica que é útil, aprendeu autores relevantes, importantes, mas nunca recebeu ajuda para integrar tudo isso em um mapa clínico que tivesse coerência. Sem mapa, qualquer terreno muito complexo vira um lugar de risco, gente. Eu preciso de um mapa. E é nesse ponto que tem muito atendimento que emperra. O profissional, ele percebe que alguma coisa não está andando. Vai dando uma insegurança, vai dando, né, vai dando um medo. Que a pessoa melhora alguns dias, depois ela volta com a mesma questão, no mesmo lugar. Que, assim, o profissional entende, né?
O paciente, ele entende racionalmente a própria história. Ele está entendendo. Mas ele não consegue mudar o comportamento. Ele não consegue mudar o vínculo. Ele não consegue mudar as escolhas que ele faz. E vem uma sensação muito famosa, veja, que o processo está girando em círculos. E muitas vezes é aquele momento que o paciente fala: hoje eu não posso, amanhã eu não posso, vou dar uma parada. E nesse momento, é um momento muito chave, porque o profissional começa a duvidar dele mesmo, a duvidar da própria capacidade, da abordagem que ele escolheu seguir. Uma das grandes confusões do mercado é tratar a estratégia de sobrevivência como traço fixo de personalidade, gente. As pessoas que se adaptaram à dor, elas aprenderam a se apagar, né, por um mecanismo de sobrevivência, e elas acabam sendo vistas como pessoas que são naturalmente calmas. Pessoas que sobreviveram, mantendo controle, como eu falei, elas são vistas como, ela é rígida mesmo, ela é assim. As pessoas que precisaram de intensidade para poder se sentir vivas, elas são vistas, exagerada, dramática. Sem compreender o contexto traumático, essas leituras vão se tornar rótulos que vão aprisionar. Não tinha libertação. E aí, foi nesse ponto que o Enneagrama começou a ganhar um novo sentido para mim. Não como um sistema de tipologia, de classificação de pessoas, uma coisa superficial, mas como uma linguagem muito profunda para compreender, para entender como cada pessoa se organizou, né, nessa sua maneira de existir com dor. Me fala alguém que não tem dor, você conhece? Pode ter uma dor escondida, né? Mas a dor está ali. Quando o enneagrama ele é lido a partir do trauma, ele deixa de ser um rótulo, e ele passa a ser um mapa de sobrevivência. E ele mostra como cada estrutura aprendeu a se proteger, a se adaptar, a se manter segura num mundo que, de alguma maneira, não foi confiável. Os instintos, eles também entram aqui nesse nosso papo de uma maneira muito decisiva, porque eles revelam onde a energia da pessoa se organiza, onde é que ela busca segurança, onde é que ela busca pertencimento, onde ela quer a intensidade. E quando o instinto ele está hiperativado, a pessoa pode parecer muito funcional, produtiva, muito potente, mas ela está, na verdade, num estado de alerta constante que ela não consegue sair. Quando o instinto está colapsado, a pessoa pode parecer assim, meio desligada, meio sem conflito, mas ela perdeu acesso à vitalidade, à vida. Sem essa leitura, o profissional vai interpretar os sinais ao contrário e ele acaba reforçando os padrões que mantêm o sofrimento da pessoa. Então, a psicologia sistêmica, ela aprofunda ainda mais essa compreensão quando ela mostra que muitas dessas estratégias dos instintos do Enneagrama, e não tem problema se você não conhece instinto ainda, só no Enneatrauma tem acho que 9 ou 10 aulas de instintos muito completas, aulas que não existem no Brasil e acho que no mundo, porque são aulas muito abrangentes e integradas, e exercícios sistêmicos. Então, se você não conhece, não tem problema nenhum. Você pode, inclusive, começar aplicando em você. E a gente vai entender muito claramente, dentro da teoria dos instintos do Enneagrama, que todas as estratégias instintivas, elas não pertencem somente à pessoa, ao indivíduo. Elas estão enraizadas nas histórias familiares, nas lealdades invisíveis, em perdas que não foram elaboradas.
em exclusões que estão pedindo reconhecimento. Então, quando alguém carrega um peso que não é seu, nenhum trabalho puramente individual dá conta de resolver. A gente precisa reconhecer o lugar daquela dor dentro de um sistema maior para que alguma coisa possa se organizar, né? Se reorganizar de maneira saudável. Então, na prática clínica, gente, tudo isso se traduz em escolhas muito concretas. Saber quando uma pessoa precisa de mais contenção e quando ela precisa de mais movimento é extremamente importante. E não é só por insight, por, sei lá, uma percepção tua. Não. É saber de fato, de uma maneira profunda, usando escolas de sabedoria, usando teorias e conceitos extremamente eficazes. Saber quando uma intervenção ajuda e quando ela invade. Saber quando uma emoção precisa ser sentida ou quando uma emoção precisa ser regulada antes dela ser acessada. E esse discernimento não nasce de uma técnica específica, como eu falei para vocês, mas de uma visão integrada que respeita o ritmo de cada sistema. Sem essa integração, tem muitos profissionais que acabam caindo em dois extremos, que eu acho que são igualmente problemáticos. Eles avançam demais, e aí você vai abrir conteúdos que a pessoa não consegue ainda dar uma sustentação, e isso gera mais desorganização, ou os profissionais recuam demais. E eles vão permanecer indefinidamente num lugar de muito acolhimento que não promove mudança real nenhuma. Nos dois casos, a sensação de estagnação vem, ela chega. E aí, ao longo dos anos, eu fui percebendo que a verdadeira segurança clínica não vem, gente, de saber muita técnica. Nossa, eu preciso saber o que ela está falando. Meu Deus, calma. O que ela está falando é muita coisa. Não é. Não é. Eu vou desenhar para vocês aqui quando três conhecimentos se integram e como fica muito fácil e rápido você entender tudo isso que eu estou falando e aplicar, tá? Por quê? Essa verdadeira segurança clínica, ela não vem de você saber muitas técnicas, mas de você entender profundamente os processos humanos. Isso tem um caminho. Vem de reconhecer padrões, de entender o que são as respostas automáticas, de perceber quando o corpo está disponível para mudança e quando ele ainda está em modo de proteção. Isso tudo está falando de trauma, tá? Eu estou explicando para vocês aqui tudo de uma visão traumática muito ampla, que vocês não vão encontrar em nenhuma outra escola. E essa leitura, gente, não é intuitiva, tá? No início. Ela precisa ser aprendida, praticada, refinada. E é também nesse ponto que o trabalho pessoal do terapeuta, ele vira alguma coisa inegociável. Não como uma exigência do ponto de vista moral, mas é uma necessidade muito prática. Quanto mais o profissional conhece as próprias estratégias dele de sobrevivência, porque você é um terapeuta, um constelador, um psicólogo, um profissional da área da saúde, alguém que lidera, alguém que lida com pessoas, você também tem as suas estratégias. Quando você conhece os teus próprios limites, os teus pontos cegos, mais clareza você tem para não misturar isso com o processo do outro. Ou seja, você aprende sobre você e como se preservar mais, que também é uma coisa extremamente importante, né? Tem um módulo inteiro só sobre as leis da ajuda. Como é que eu ajudo as pessoas da maneira certa? Se você quer viver da terapia, você tem que aprender, tem que saber. E a coerência entre o que se ensina e o que se vive cria um campo de confiança que o paciente, o cliente percebe imediatamente. Eu recebo muitos feedbacks agora no final do ano, recebi feedbacks lindos,
sobre essa coerência, essa congruência entre aquilo que eu ensino e o que eu vivo. E é muito emocionante você perceber que as pessoas têm essa percepção sobre você. Você percebe que está no caminho certo, né? Só que essa coerência, ela não se constrói da noite para o dia. Ela é resultado, ela é fruto de uma caminhada de vida, de estudo sério, de confronto interno, a sua maneira, do teu jeito, no teu estilo, na tua intensidade, sempre com carinho. É fruto de revisões constantes. E é exatamente isso que diferencia um profissional que traz só técnica, que aplica a técnica só, muito ruim, de alguém que dá sustentação para processos que são transformadores para o paciente. É muito diferente. E isso faz a diferença se você vai lotar sua agenda ou não. Se você vai conseguir viver da tua terapia ou não. Um profissional que só aplica técnica e não sabe o que é estabelecer um campo terapêutico entre ele e o paciente, ele provavelmente, muito certamente, ele não vai encher a agenda e ele não vai conseguir viver da terapia. Eu gostaria que conseguisse. O mundo precisa de terapeutas, mas o mundo e as pessoas também estão mais exigentes. E tudo isso que eu estou falando para vocês foi se integrando na minha prática de uma maneira muito orgânica, né? Não como um projeto, nossa, eu pensei em um projeto comercial, não. Veio como uma resposta àquilo tudo que eu via todos os dias na prática clínica. Pessoas sofrendo, profissionais inseguros, formações que não conversavam entre si. E a pergunta que começou a aparecer, né, que era simples e ao mesmo tempo profunda, é: como eu faço para formar terapeutas capazes de compreender o ser humano na sua complexidade real, sem nenhuma teoria reducionista, sem reduzir aquilo que cada paciente sente, atendendo de maneira mais profunda. E essa pergunta não teve uma resposta rápida. Não tinha, não tem como. Né? Por quê? Porque é uma resposta que pede maturidade, tempo, responsabilidade e uma integração muito séria e verdadeira, muito respeitosa e verdadeira. E foi a partir desse compromisso que o método que eu desenvolvi começou a tomar uma forma, não como um conjunto de técnicas, mas como um caminho evolutivo, um caminho formativo que devolvia o chão, a clareza, a direção para quem escolhe trabalhar com trauma, mas escolhe trabalhar de forma séria. Talvez você esteja assistindo isso aqui que eu estou falando e pensando, tá bom, entendi. Eu entendi o que é trauma, entendi essa visão integrada, mas por que eu, que sou responsável, que tenho boa intenção, que atendo com cuidado, por que eu ainda não tenho resultado consistente? O que está me faltando? Por que eu ainda me sinto travado em casos mais complexos? Por que eu ainda não consigo viver da clínica, mesmo com tanta gente adoecida e precisando de ajuda? Que eu preciso te dizer uma coisa com muito respeito, porque esse é um ponto delicado. E eu não tenho interesse em te colocar contra o seu caminho, nem muito menos contra o que você já estudou. O que você faz funciona, mas funciona até certo ponto. A grande questão é: o sofrimento humano subiu de nível. E muitas formações que antes eram suficientes para um tipo específico de demanda, hoje elas não sustentam mais as demandas que estão chegando. Estão mais complexas, inclusive. Então, eu quero te propor, aqui agora, uma leitura madura, sem vergonha, sem julgamento. Eu quero que você se pergunte, com honestidade,
Será que eu estou tentando conduzir processos complexos com ferramentas que não foram construídas para isso? Vou repetir. Será que eu estou tentando conduzir processos complexos, processos traumáticos, com ferramentas que não foram construídas para isso? Porque se você tiver, não é porque você é incapaz, é porque está te faltando repertório clínico. E, de preferência, porque todos os grandes professores da atualidade de trauma, de terapias, já falam claramente sobre processos integrados, sobre a clínica integrada. Os grandes professores de trauma, todos. Não é uma ferramenta só, que pode ser muito potente. É um processo integrado. E o terapeuta que não aprende isto vai continuar se fazendo essa mesma pergunta. Por que eu não consigo viver da minha terapia? Por que que eu não me sinto feliz, preenchido, a agenda preenchida? Então eu vou te mostrar alguns cenários que são muito comuns, tá? Vê aí se você se reconhece, porque essa parte é bem importante. Veja se você se reconhece em algum deles. Primeiro cenário. Quando você trabalha muito no campo espiritual e você sente que tem alguma coisa que você não consegue alcançar. Eu tenho muito respeito pelo trabalho espiritual e pelo campo espiritual. E eu não estou aqui para falar mal de absolutamente nada. Em muitos casos, ele traz sentido. Eu me trabalho espiritualmente. Ele traz sentido, ele traz alívio, ele traz direção, ele traz pertencimento, ele traz esperança. E isso tem lugar. Mas existe um limite muito objetivo. Espiritualidade sozinha não te dá a leitura do trauma no corpo. Não te dá a leitura terapêutica de caso complexo. Não dá. A espiritualidade sozinha não te permite atender alguém que está congelado, que está hiperativado, que está num nível de estresse alto, que está com depressão, que está com ansiedade, que tem gatilhos em determinadas situações. Uma parte da espiritualidade, sim, mas ela não atende tudo isso. E trauma na prática está muito mais no corpo do que na fala. Então, quando você atende alguém que vive em alerta constante, não consegue relaxar, parece funcional, mas está esgotado por dentro, vive oscilando entre hiperatividade, não consegue parar, ansioso, irritado, não consegue dormir, e queda. Ou seja, está congelado, desligado, sem vitalidade. Você pode até entender o significado emocional, pode entender espiritual, existencial daquele processo, mas ainda assim, você fica sem mapa para lidar com o funcionamento do sistema nervoso. Você não tem repertório para tratar com o sistema nervoso, que nem é uma coisa tão complexa assim, mas, né? Você não tem repertório com as janelas de tolerância de cada pessoa, com o estado de sobrevivência que cada pessoa adota para si. E aí acontece uma coisa muito comum. O atendimento fica bonito, fica profundo, mas não organiza o corpo daquela pessoa. E quando o corpo não se organiza, a pessoa até entende, mas ela não muda. Isso não é um fracasso teu. Isso é limite do repertório quando falta conhecimento, integração para trabalhar com casos mais complexos, com dores, tá? Para trabalhar com corpo, com clínica. Segundo exemplo, segundo caso aqui que eu quero trazer para vocês. Quando você vem de uma formação de coaching ou de abordagens de performance, e você encontra uma pessoa sem energia para performar. O coaching, na origem dele, ele nasceu para performance, para direção, da meta, para execução. Quando ele é bem feito, ele pode funcionar muito bem neste campo.
Só que hoje existe uma realidade clínica que é inegável. Muita gente não está deixando de performar por falta de foco. Muita gente está travada, está com congelamento, está colapsada, está com esgotamento nervoso, está com burnout, tem depressão, ansiedade. Então imagina a cena. Um coach, você coach, atende alguém que diz que quer voltar a ser produtivo, ter disciplina, voltar para a vida, fazer acontecer. Está precisando disso no trabalho dele, está sendo cobrado. Mas o corpo dessa pessoa está em modo sobrevivência e ela não tem mais recurso interno disponível. E ela não está procrastinando, gente. Ela está em congelamento por alguma coisa que aconteceu. Ela não está sem ambição. Ela está. Se já não está num colapso, está muito próximo. E você aprende o que é colapso quando você aprende sobre trauma. Ela não está sem motivação a estar desmotivada. Ela está num processo de dissociação. Você pode começar a atender alguém no processo de coaching executivo que já está dissociado há muito tempo. E aí a pessoa contratou, o RH contratou, e você percebe, né? Eu sou especialista em dissociação. O olho da pessoa não te diz nada. Ela não reage. Ela não responde. Você está lá usando todas as suas ferramentas de coaching executivo, por exemplo, e não funciona. E aí você vem, né, com performance, com resultado, com estratégia, com agenda, com gestão do tempo em um sistema que está colapsado. E o resultado, ele pode ser um dos dois. Frustração, porque não funciona, e você acha que você é um incompetente, que você não aprendeu direito na tua formação de coach, ou um pico de esforço dele que desaba depois porque não dá sustentação, tá? E isso explica por que tem tantos profissionais de performance hoje que estão se sentindo travados. Não é que o coaching não presta, é que ele não foi desenhado para ser clínica de trauma. Eu fiz várias formações de coaching, logo que eu saí do mundo corporativo, isso tem uns 15, mais quase 20 anos atrás. E eram formações extensas, né, no exterior, tal. A gente era proibido de atender quem tinha depressão. Quem tem depressão não podia fazer coaching. Por quê? Porque são duas coisas distintas. Por mais que tenha o life coaching, que é o coaching de vida, ainda assim, as pessoas não estão preparadas para ouvir. Se você vai fazer um life coaching, não chega a ser um processo terapêutico, a pessoa vai começar a te contar da vida dela. E o que você vai fazer? Hoje, no mundo de hoje, com tudo que está acontecendo, o que vai dar? E se você é coach, você percebe que a vida real, nessa vida toda, te colocou na frente de dores que são muito maiores do que performance, talvez esteja faltando exatamente isso, uma formação mais aprofundada, uma formação clínica para você. E não, você não precisa fazer 5 anos de faculdade de psicologia, não. Não. Até porque a faculdade de psicologia é tradicional. Eu estou falando de neuropsicobiologia aqui, que você não vai aprender na faculdade. Terceiro caso que eu quero falar. Quando você fez formações muito rápidas, várias, fragmentadas, e você vive colecionando ferramenta que não te dá chão. Tem muito que a gente chama do curseiro, né? Aquele que faz curso, faz curso, faz curso, faz curso, faz curso, curso barato, curso que não te prepara para nada e você continua não conseguindo viver de terapia. E eu não vou aqui, eu estou falando de maneira real, tá? Eu não vou dizer, fez um curso de 2 dias debochando, de jeito nenhum. Eu sei que muita gente estudou aquilo que pôde, fez curso de graça, como pôde, no tempo que tinha, com o dinheiro que tinha. O problema não é estudar. O problema, de novo, é estudar sem um direcionamento do que você faz do começo, meio e fim num processo terapêutico de 10 sessões. Você aprende uma técnica.
depois outra, depois outra. Quando chega um caso real, você pensa assim: o que que eu faço agora? Qual técnica que eu uso? Eu faço isso, faço aquilo, eu vou por tentativa e erro para ver o que que dá mais resultado. Eu não sei fazer um processo. Eu aprofundo ele ou eu dou uma segurada? Será que eu estou indo rápido demais? Isso é uma pergunta. Será que eu vou retraumatizar essa pessoa? E esse tipo de dúvida é o sinal mais claro de que você está sem sequência clínica. E o efeito disso é cruel, gente. Por quê? Você estuda mais, e aí você compra mais curso, você investe mais, e ainda assim você não consegue sentir segurança. Você não ganha segurança porque tá tudo, ó. Tem várias caixinhas dentro da sua cabeça, mas que não se conversam, mas que não se entrelaçam e que não te dão um processo de segmento de 10 sessões, por exemplo. Você sabe, né? É melhor você vender um pacote de 10 do que você vender uma sessão. E quando você não ganha segurança, você começa a evitar os casos, você perde energia, você perde força. Você não tem força, você recua, você não se posiciona, você não cresce, você não consegue encher a agenda, você não consegue dar uma sustentação para o seu trabalho. É por isso que muita gente vive esse paradoxo, né? Tem demanda no mundo, tem um oceano azul na tua frente, tem muita dor no mundo, tem muito problema no mundo, tem gente disposta a pagar, tem muita necessidade nesse mundo. E mesmo assim, o profissional não consegue se estabelecer. Não é falta de dom, dom você tem. Só que ele não basta sozinho. Se você tem estrutura clínica integrada, o teu dom, ele explode. Ele explode. Como muita gente me pergunta, como é que você lê as pessoas assim, numa aula ao vivo, você olha para a pessoa, lê e fala para ela alguma coisa extremamente significativa, você mexe num botão dela que ninguém nunca conseguiu mexer. Quatro, quando a internet te colocou dentro de uma confusão de trauma versus diagnósticos. Hoje, a gente vive uma era, minha gente, em que tudo virou transtorno, tudo virou rótulo, tudo virou diagnóstico. Às vezes eu olho assim e falo, meu, me dá uma tristeza, gente. Ao mesmo tempo, tudo virou trauma. Eu vou fazer uma aula que dentro da formação que são as pessoas viciadas em trauma. Que eu falo, vou fazer uma aula, faço três, né? Tem essa questão. Muita gente está medicada. O problema não é o remédio, né? Não é. Às vezes, gente, a medicação ela é necessária. Você aprende, inclusive, a indicar ou não que o paciente, você faz um direcionamento para ele psiquiátrico. Quando isso é preciso? Quando não é? É muito necessário às vezes. O problema é que a pessoa fica só no rótulo, ela fica só tomando medicação e ninguém trata a origem daquilo. Onde é que isso começou? Você atende alguém com ansiedade, com depressão, com TDAH, com pânico. E se você não tiver um repertório, você não sabe o que é hiperativação do sistema nervoso, o que é freeze, o que é colapso, o que é dissociação, o que é janela de tolerância, como é que isso vai se manifestar no corpo e no vínculo. E aí você até conversa, né? Acolhe, faz uma interpretação, mas você não sabe reorganizar o processo. E mais uma coisa, você não sabe diferenciar o que é a personalidade numa consciência média do que é distorção de fato. E a distorção vem do trauma. Se eu tenho, vou dar só um exemplo, uma criança que quando criança, né, quando criança,
tem um adulto que, quando criança, ele precisou se dissociar da dor que ele vivia dentro de casa. Por exemplo, de um pai agressivo, de uma mãe ausente, de um lar disfuncional. Eu estou fazendo aqui uma coisa. Podia ser só um desses fatores. Pode ser um lar que não tinha previsibilidade emocional, então eu não sei como minha mãe vai chegar, como meu pai vai chegar. Podia ser um lar em que eu não podia chorar, ou que eu não podia sentir nada, ou eu tinha uma mãe extremamente mental e ela reprimia qualquer tipo de emoção. Bom, um montão de coisas podem acontecer, que são os traumas de desenvolvimento, que são trauma de apego, trauma de desenvolvimento, trauma relacional. Tudo isso são conceitos simples, mas que ninguém estuda. Essa criança se dissociou dela mesma como um mecanismo de sobrevivência. Isso não é uma escolha. E ela cresceu dissociada, porque ela nunca fez terapia. Quando ela está no adulto, ela tem um diagnóstico de TDAH. E o que ela faz? Vai tomar medicação o resto da vida. Quando, na verdade, quando você começa a entender, porque é aquilo que eu falei, né? Quando o paciente chega e você fala para ele, como foi sua infância? Ele fala, foi maravilhosa. Você fala, eu não vou acreditar no que ele está falando. Mas que sintoma ele está trazendo para você? Por que ele está procurando a terapia? Porque ele tem TDAH? Que infância maravilhosa foi essa? Então você tem um mapa. E aí, se você não sabe diferenciar o que é a personalidade em consciência média do que é a distorção por trauma, né? Você não sabe quando o que aparece é traço ou, na verdade, é sobrevivência. E isso muda tudo. Então, gente, assim, ó, tem transtorno opositivo. Eu posso ter uma criança tipo 8 que tem muita reatividade, com instinto sexual altíssimo, porque o pai e a mãe ficaram olhando muito um para o outro. Eu nem falei de instinto, tá? Porque se eu entrar em instinto aqui, essa aula vai durar 5 horas. Mas um pai e uma mãe que estavam extremamente conectados um ao outro, ou um lar agressivo, e ela tem um instinto sexual muito alto, que também já vem da ancestralidade. Ela é um ENEA tipo 8 e ela é diagnosticada com transtorno opositor. E não é. É a personalidade dela que precisa ser tratada, moldada, tá? Quinto item. Quando você atende, você já atende. Mas na prática, virou uma conversa e não tem processo. Esse é um ponto sensível, tá? Que eu também quero falar com muito cuidado. Tem muita gente boa com intenção boa, escuta, tem uma escuta muito compassiva, acolhe, dá espaço, mas que não consegue conduzir processo. E aqui não é culpa, é falta de formação de clínica integrada. Porque conduzir processo significa o quê? Saber o que você está fazendo, por que você está fazendo, saber qual é o próximo passo, saber qual é o limite daquele corpo que está à tua frente, saber qual é o risco daquele campo, saber quando intervir e quando não intervir. Isso é maravilhoso. Eu fico nossa, uma tranquilidade. Se você não tem sequência, o atendimento vira um papo legal, profundo. Você até ajuda a pessoa a entender algumas coisas, mas você não reorganiza o sistema nervoso autônomo. E aí você também não consegue resultados consistentes, nem clínico, nem financeiro. Porque resultado consistente, né, gente, é o que dá sustentação para indicação, para agenda, para carreira, tá? 6. Quando você é constelador ou você trabalha com campo sistêmico e você percebe que falta clínica depois que você abre o campo, depois que você constela. E quero dizer para vocês, a sistêmica é poderosa. Ela revela, ela mostra, ela amplia o campo,
Ela faz a pessoa perceber dinâmicas invisíveis. Mas muita gente vive o mesmo dilema. Abre o campo e depois não sabe como conduzir aquilo tudo que ficou aberto, que a pessoa sai dali com a questão aberta. A constelação a gente sabe que tem as maneiras certas de abrir, de finalizar, mas existe dentro da pessoa um processo em andamento. A pessoa, muitas vezes, eu já recebi muita gente aqui que falou: olha, Yara, eu constelei, além de eu não entender nada, agora eu estou preocupada com esse problema. Porque me disseram que tem, sei lá, tem alguma coisa XYZ, a gente fez um movimento, mas eu estou preocupada. E o que eu estou sentindo também não melhorou. O que, que eu faço? Eu pego um bom trabalho que o constelador fez, venho aqui e vendo 10 sessões para a pessoa e ela faz um trabalho comigo. Porque a pessoa sai da constelação com uma dor mais consciente, mais presente, mais viva. E ela não tem acompanhamento. Ela não tem ninguém que tenha um método clínico para ajudar ela a estabilizar, para fazer exercício sistêmico, para microdosar, para reorganizar, um trabalho de corpo, de vínculo. E aí você sente que você, constelador, literalmente está deixando dinheiro na mesa. Mas não é só dinheiro. Você deixou ali um processo aberto e a pessoa pode estar precisando de sustentação e você vai oferecer o quê? Se você é um bom constelador, uma boa consteladora. De novo, eu não estou dizendo que a sistêmica não funcione, pelo contrário, a sistêmica me ajudou muito. Tanto que hoje eu trabalho com exercícios sistêmicos, atividades sistêmicas em 80% das sessões. Só não trabalho em, terapia, em paciente muito novo, assim, ainda não, mas às vezes, primeira, segunda sessão já dá para fazer, tá? É que a sistêmica, ela precisa estar integrada a um processo clínico que dê sustentação para a pessoa no depois. Olha que maravilhoso que é isso, gente. Olha a possibilidade que você tem de ajudar a pessoa. E aí entra uma pergunta que pode doer para você, mas que liberta. Se você se reconheceu em qualquer um desses cenários, eu quero te fazer uma pergunta. Simples, para você pensar, presta atenção. Como é que está a tua prática hoje? Você tem resultado clínico consistente? Você sente segurança real em casos complexos? Você consegue conduzir sem medo de errar? Você vive da clínica com tranquilidade? Você tem agenda legal que está te dando sustento? Porque o ponto aqui não é ser ético. Você já é ética. O ponto é, ética sem método vira uma coisa que te traz impotência. Você fala, pô, eu tô fazendo tudo certo. E por que que não tá dando certo? Vai virando uma impotência, você vai perdendo a força. Essa impotência vira um tipo de sofrimento silencioso. Sabe o que você faz? Abandona. Ou vou fazer outra coisa, ou não vou fazer mais isso. Você começa a se cobrar. Você começa a duvidar. Você começa a estudar mais a mesma coisa. E você continua sem chão. E é por isso que eu te digo, existe um oceano de demanda hoje. A dor humana, ela está evidente. As empresas estão sendo obrigadas a olhar para a saúde emocional. Tem NR1 hoje, que é lei dentro das empresas. As famílias estão adoecidas. As pessoas estão muito medicadas. E o mundo precisa, a gente, de profissionais capazes de atender caso complexo com método e dar resultado e com segurança, sabendo o que você está fazendo, fortalecendo tua carreira e a tua energia de dom, de se doar e não perdendo a força. Então, se você não está conseguindo prosperar, não é porque não é para mim, não. É porque você não recebeu a formação clínica integrada que esse tempo exige. Eu recebi um depoimento essa semana de um aluno
sobre uma aula que ele assistiu do módulo inteiro de psicologia sistêmica, que eu nem sei quantas aulas tem. Hoje a gente tá passando da metade do curso, né? Porque é um curso que começou em julho, a gente já está com 70 aulas. Eu achava que eu ia fechar em 80 aulas, mas eu estou colocando muita coisa legal. Vamos passar de 100 aulas, sei lá eu quando a gente faz, enfim. Vamos embora nessa formação. Um aluno, ele colocou para mim no, na comunidade. Eu tenho 2 anos de pós-graduação em psicologia sistêmica, em constelação. Eu nunca vi uma aula como essa aqui. Fiquei muito feliz, gente, muito feliz. Mas num nível de felicidade assim absurdo, porque a minha curadoria sobre as aulas, sobre os conceitos, sobre as atividades, sobre a parte clínica, ela é fantástica. É um trabalho que eu faço que eu preciso dizer para vocês. É um trabalho extremamente sério. E agora a gente vai para a aula 2. Segura aí que tem mais, tá?